Nós queremos aqui, preliminarmente, apresentar a nossa próxima matéria. A FATES é um curso composto por 27 matérias. Um curso rotativo, sempre que termina uma matéria, começa outra. Então, nós estamos aqui com o livro História da Igreja 1. História da Igreja 1. Esta história da Igreja começou, e nós temos aqui a ilustração da capa. A ilustração da capa. Nesta ilustração, nós temos o Coliseu de Roma. Coliseu de Roma. Esse Coliseu ficou famoso. A sua construção começou no ano 72. E havia espaço para cerca de 50 mil espectadores. Na sua arena morreram cerca de 10 mil gladiadores, alguns lutando com feras, outros lutando com seus rivais. E esse Coliseu se tornou um símbolo da perseguição da igreja, um símbolo da perseguição da igreja. A história da igreja começa no ano 29, quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa redenção e ali a igreja teve o seu início. A história da igreja é contada no livro de Atos dos Apóstolos, do ano 29 até o ano 63. É o primeiro capítulo da história da igreja, do ano 29 ao ano 63. Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma, esperando o julgamento. Isso por volta do ano, segunda metade do ano 63. Termina com Paulo preso, esperando o julgamento. Agora, é claro que no decorrer da história, nós temos ali a sequência. A história continua sendo contada, e esta história ainda está sendo contada. A história da igreja. E nesse livro nós vamos ver a história contada até a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Então, nesse livro, nós contamos a história da igreja, do ano 29 até 1517. A história prossegue, a história continua. Então, estamos hoje aqui com esta lição 9, num primeiro momento, e num segundo momento estaremos com a lição número 10. Então, num primeiro momento, estamos aqui com a lei de Moisés e a lei do amor. A lei de Moisés e a lei do amor. O texto 1 nos diz: um ensino diferente do ensino dos escribas e fariseus. Um ensino diferente do ensino dos escribas e fariseus. Isto porque os escribas e fariseus ensinavam a lei de Moisés. E pela lei de Moisés, a lei de Moisés contemplava o princípio da vingança pessoal, sendo que uma ofensa deveria ser paga com outra ofensa. Esta era a ética da lei de Moisés. Esta era a ética da lei de Moisés. Então, nós vamos começar esta lição falando um pouquinho de ética. Ética é a parte da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. Ética é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, ou seja, com certo e com errado. Ética tem o mesmo sentido de moral.
Ética no grego, moral no latim, tem o mesmo sentido. Então nós vamos aqui conversar um pouco sobre a ética no reino de Deus. E para isto, todo reino tem uma base territorial. Todo reino tem uma base territorial. Todo reino tem uma língua oficial, tem uma religião, tem os seus costumes. E como nós podemos ver na atualidade, o reino da Inglaterra é um reino. Agora, só que cada reino tem uma base territorial. E, no nosso caso aqui, a terra é a base territorial de 2 reinos. A terra é a base territorial de 2 reinos. Aqui na terra estão 2 reinos. Aqui na terra opera 2 reis. O rei Jesus e o rei das trevas. Então, aí é que cria dificuldade, porque nós convivemos no mesmo espaço. Agora nós temos aqui a importância do conhecimento da nossa Constituição. A importância do conhecimento da nossa Constituição. E a nossa Constituição é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos aqui conversar um pouco sobre este problema da ética. Então, ética, se ética é a maneira de pensar e de agir, e ética é a maneira de pensar e agir. Se ética é a maneira de pensar e de agir de uma pessoa, então segue-se que o cristão, o servo de Deus, tem obrigatoriamente que pensar e agir diferente. O cristão tem obrigatoriamente que pensar e agir de forma diferente do que pensa e do que faz o homem do mundo. Porque a ética do mundo é contrária à ética de Deus. A ética do mundo é contrária à ética de Deus. A Bíblia nos fala da existência de 2 reinos. E esses 2 reinos ocupam a mesma base territorial. Então nós temos aqui pela Bíblia o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz e o reino das trevas. Um homem não pode ser cidadão desses 2 reinos ao mesmo tempo. Um homem não pode ser cidadão desses 2 reinos ao mesmo tempo. Ou será cidadão do reino da luz, ou será cidadão do reino das trevas. Cada reino tem seu senhor. E o Senhor Jesus disse em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não há uma terceira opção. Não há uma terceira opção. São apenas 2. O Senhor Jesus pensa e age completamente diferente do que age e pensa Satanás. O Rei Jesus age e pensa completamente diferente do que pensa e do que age Satanás. Assim, se uma pessoa diz que é cristã, ela terá então que pensar como Jesus pensa. Se uma pessoa diz que é cristã, ela tem que pensar como Jesus pensa. Isto é possível
isto é possível, porque está escrito em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2:16, 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós podemos pensar como Jesus pensa. Os valores éticos ou morais do reino de Deus são diferentes e até mesmo opostos. Os valores éticos do reino de Deus são diferentes e até opostos aos valores éticos e morais do mundo. Os valores éticos do reino de Deus são diferentes e até opostos aos valores éticos do mundo. Uma coisa que no mundo é bonito, uma coisa que no mundo é bonito, na igreja, pode ser feia, e vice-versa, uma coisa que pode ser feia no mundo, ela não pode ser bonita no reino de Deus. Então, na igreja, pode ser desonroso, uma coisa que no mundo é elogiável. Para a igreja pode ser censurável, uma coisa que no mundo o homem pratica. Na igreja pode depor contra uma coisa que o homem do mundo pratica. Na igreja, essa mesma coisa pode depor contra ele. Então, uma pessoa considerada esperta no mundo, na igreja, ela pode ser vista como malandra. Então, uma pessoa no mundo, essa pessoa é muito esperta. No reino de Deus, ela pode ser vista como malandro. Os exemplos de comparação são firmados, comprovando que a ética cristã é diferente da ética do mundo. Então, nós vamos ver aqui, considerando aqui três coisas. Coisas que no mundo é bonito, é elogiável, mas a igreja é reprovável. Vamos considerar aqui a década de 60. A década de 60 houve uma mudança completa em toda a estrutura do mundo. Mas na década de 60, uma mãe solteira, no mundo, mesmo no mundo, era mal vista. A mãe solteira era mal vista. Essa moça estava marcada. Essa moça dificilmente casaria. Era reprovável. Hoje, a ética do mundo mudou. Uma mãe solteira hoje, não há nenhuma rejeição lá fora. Ela está plenamente integrada no seu reino. Agora, na igreja, isto não mudou. Na igreja, certamente, o conceito de ética da década de 60, que na década de 60 mudou, na igreja não mudou. Uma mãe solteira, na igreja, ela não há nenhuma rejeição, mas mudou o conceito. Hoje a mãe solteira é considerada com toda a dignidade. Isso é ética. A ética muda no andar do tempo. Temos ainda que a virgindade era considerada como sagrado.
Quando uma moça perdia a virgindade, especialmente até a década de 60, essa moça estava queimada. Agora, lá fora, isso hoje, se alguma moça lá fora confessar que ela está já com 18, 20 anos, ainda é virgem, ela é censurada. Mas na igreja ainda para nós é bonito. A pureza moral, a pureza sexual, a ética cristã não mudou. A ética cristã não mudou. Ainda nós valorizamos, ainda nós consideramos esses valores. Uma outra coisa que mudou muito, o adultério. O adultério hoje, antigamente, hoje o adultério, se alguma pessoa aí com mais de... Eu nem sei qual é a idade mínima mais, mas vamos pensar 18 anos, se um jovem lá fora com 18 anos revelar no seu grupo que ele ainda não teve uma relação sexual, ele é considerado, ele está fora da época. Lá isso é inaceitável. Mas na igreja ainda é bonito. Na igreja nós temos muitos jovens que nasceram no Evangelho, cresceram no Evangelho, são fiéis a Deus, estão com 18, estão com 20, já passaram, mas ainda conserva a sua pureza sexual. Porque isto é a ética cristã. Isto é a ética cristã. Na ética cristã, o relacionamento sexual só se é admitido após o casamento. Então, nós vivemos, esse é o problema que nós vivemos, dois reinos convivendo numa mesma base territorial, nós encontramos, então, muitas dificuldades. Vamos ver aqui o texto 1, que vai nos dizer... A lei de Moisés contemplava o princípio da vingança pessoal, sendo que uma ofensa deveria ser paga com outra ofensa. Esta era a ética da lei de Moisés. Uma ofensa tinha que ser paga com outra ofensa. É olho por olho. Se alguém furou seu olho, você tem o direito de furar o olho do seu adversário. Era dente por dente. Alguém quebrou seu dente, você tinha o direito de quebrar o dele. Isso aqui era a ética da lei. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esta era a ética da lei. Agora, a ética da graça. Pela ética da graça, o Senhor Jesus, em seu reino, implantou uma nova lei. O Senhor Jesus, no seu reino, implantou uma nova lei, a lei do amor, que institui o princípio do perdão. Esta é a ética da graça. Então, ele disse, está aqui em Mateus 5, 38 a 44, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também. Esta é a ética da graça. Agora, se alguém disser para você que viver esta ética é fácil, não acredita não. Esta ética da graça somente pode ser vivida por aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, por aqueles que se tornaram filho de Deus. Filho de Deus. Do contrário, ele não conseguirá viver esta ética da graça. Do ponto de vista humano, o homem natural não tem condições de cumprir as leis do reino de Deus. Do ponto de vista humano, o homem natural não tem condições de cumprir as leis do reino de Deus. Amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, isto é demais.
Isto é demais. Sem o novo nascimento, o homem natural jamais conseguirá viver de acordo com a ética cristã. Se esta é a condição, e esta é a condição, então é certo que o homem natural jamais poderá viver, jamais poderá chegar no céu. Se esta é a condição, e esta é a condição, o homem natural jamais poderá chegar no céu. Jamais poderá viver a vida cristã como deve ser vivida. Jamais poderá ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, precisa viver conforme o Senhor Jesus disse, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, o Pai que está no céu, o Pai que está no céu, ama, o Pai que está no céu, ama e abençoa também os nossos inimigos. O Pai que está no céu, ama e abençoa também os nossos inimigos. Está em Mateus 5:45, porque faz com que o sol se levante sobre bons, ele faz o bem, sobre bons e maus. Deus é amor. Deus não consegue fazer o mal. Então faz com que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Perceba que os maus e os injustos devem suas vidas a Deus. E foi também por eles que Deus deu o seu Filho. Perceba que os maus e os injustos devem suas vidas a Deus. E foi por eles também que Deus deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito com um propósito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Um Deus capaz de amar com um amor tão profundo pode exigir, um Deus capaz de amar com amor tão profundo pode exigir que seus filhos também amem, porque os filhos recebem a natureza do Pai. Deus criou o homem dotado de capacidade para amar. Deus criou o homem dotado de capacidade para amar, porque Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus não tem amor, não. Deus não tem amor. Deus é. Deus não tem. Deus é amor. Deus é amor. Ainda que Deus não quisesse amar, mesmo assim, Ele continua amando, porque Ele é amor. Ele é amor. Agora, se Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, será que nós também temos condições de amar? Com o meu amor, eu teria dificuldade. Com o meu amor, eu poderia amar minha família, amar a minha esposa, os meus filhos, mas amar os irmãos da igreja. Agora, será que com o meu amor eu teria condição de amar o meu inimigo? Deus não pede isso de você, não. Deus não pede que você ame o seu inimigo com o seu amor, porque Ele sabe que você não vai conseguir. Mas o apóstolo Paulo coloca aqui o porquê que nós podemos. Por que nós podemos? Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ele vai dizer aqui: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós podemos amar, com o nosso amor não. Mas aqui diz Paulo, o amor de Deus está derramado em nosso coração. Não é com conta-gota, não. Está derramado. Então, nós podemos amar. Nós podemos amar, porque Deus criou essas condições para isto. Criado à imagem de Deus, e sendo que Deus é amor, subentende que o amor tornou-se parte da nossa própria natureza. Criado à imagem de Deus, e sendo que Deus é amor, subentende-se que o amor tornou-se parte da nossa própria natureza. O homem foi criado com capacidade para amar. O homem foi criado com capacidade para amar. Assim, se Adão não tivesse pecado, ele nunca teria conhecido o ódio, a inimizade, o desejo de vingança, a cobiça, a inveja e coisas semelhantes. As obras da carne não seriam produzidas no seu corpo. As obras da carne não seriam produzidas no seu corpo. Esse é o destaque do texto 1. Vamos ver aqui o texto 2. O pecado afetou a imagem de Deus no homem. O pecado afetou. Ele não destruiu. Essa imagem não pode ser destruída. Mas o pecado afetou. O homem, ao pecar, perdeu a capacidade plena de amar. Ao pecar, o homem perdeu a capacidade plena de amar. Na medida em que se foi aprofundando no lamaçal do pecado, o homem foi proporcionalmente perdendo a capacidade de amar. O homem foi proporcionalmente perdendo a capacidade de amar. E nós temos aqui 3 objetos do amor. 3 objetos do amor. O homem foi perdendo a capacidade de amar a Deus. O homem foi perdendo a capacidade de amar a si mesmo. E o homem foi perdendo a capacidade de amar o próximo. Isso em consequência do pecado. O homem foi perdendo a capacidade de amar a Deus, de amar o próximo e de amar a si próprio. A si próprio. Todavia, o amor nunca foi eliminado de forma total e absoluta da vida do homem, porque o amor faz parte da própria natureza, visto ter sido o homem criado à imagem de Deus. Por mais primitivo que seja o homem, por mais estúpido, por mais mau caráter, em todo homem existe uma centelha de amor, por mais que alguns procurem escondê-la. Todo homem ama alguém ou alguma coisa. Todo homem ama alguém ou alguma coisa. Devemos, então aqui, a teologia prática, o conhecimento da palavra de Deus, vai nos dando condições para a gente viver uma vida em santificação. O conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos aqui procurando entender a aplicação da palavra, que é conhecida como a teologia prática. Então nós temos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. O homem pode, porque o pecado corrompeu, mas não destruiu a imagem.
O homem continuou, o homem foi feito à imagem de Deus. A semelhança está na constitucionalidade. Deus é trino. Ele formou o homem com uma triunidade. O homem tem um corpo, o homem tem uma alma e o homem tem um espírito. Nisso nós vemos a semelhança. Agora, a imagem é constitucional. A imagem é constitucional. E essa imagem pode ser, a imagem é moral. A semelhança é constitucional. Corpo, alma e espírito. Mas a imagem é moral. Nós fomos feitos conforme a imagem de Deus. E Deus é santo. Então nós somos feitos santos. E fomos feitos para viver em santificação. O pecado, ele não destruiu a imagem. A imagem não pode ser destruída. Mas o pecado foi corroendo a imagem. E o homem foi cada vez se tornando diferente de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos fala aqui sobre o projeto de Deus. Esse projeto de Deus de restaurar a imagem de Deus no homem. Restaurar a imagem de Deus no homem. O apóstolo Paulo mostra isso aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18. Segunda Epístola de Corinto, capítulo 3, o último versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, todos nós com cara descoberta, refletindo. Paulo está usando a simbologia do espelho, que naquela época era feito de metais, e a imagem não era perfeita como hoje nós vemos. Hoje, quando você olha no espelho, você vê os mínimos detalhes. Os espelhos formados por cobre, principalmente, refletiam a imagem, mas não aquela imagem com absoluta precisão. Mas dava para ver a imagem. Agora o Paulo então diz que nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. Refletindo como espelho. Isso aqui é bonito. Se você quiser ver Deus, olha no espelho. Se você olhar no espelho e não ver Deus em você, alguma coisa pode estar errada. Então, se você quer, eu queria ver Deus, nós refletimos a glória de Deus. Olhando para um crente, tem que ver Deus. Muitas vezes o ímpio lá fora, quando você olha para ele, a imagem de Deus dificilmente pode ser observada. Então, este é o projeto de Deus. Refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Não é de um momento para o outro, não. De glória em glória. No exato momento do novo nascimento. Isso está no livro Doutrina da Salvação. Naquele exato momento em que o homem crê, acontece 8 coisas na sua vida. E é no mesmo ato. Dessas 8 coisas, 2 continuam em evolução. Que é a santificação.
A santificação, o homem recebe no ato do novo nascimento, mas durante toda a vida, a santificação vai crescendo. O homem vai se tornando cada vez mais santo. E a outra coisa é a glorificação. Naquele exato momento ele recebeu a glória de Deus. Agora, durante toda a sua vida, no andar com Deus, na comunhão com Deus, no amor pela palavra de Deus, a glória de Deus vai crescendo nele. Então nós somos transformados de glória em glória. Hoje você está mais parecido com Deus do que ontem. Amanhã você estará mais conhecido, mais parecido com Deus do que hoje. Agora, o projeto de Deus é esse: transformado de glória em glória na mesma imagem. E essa mesma imagem nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 1. Esta é a mesma imagem da qual Paulo está falando. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Adão não envelheceria. Adão não envelheceria. Deus fez o Adão. Deus fez o homem. Deixa eu abrir aqui um pequeno parêntese. O homem foi o único ser criado por Deus, com duas naturezas. Os anjos foram criados com uma natureza só. Os anjos foram criados para viver no céu. Eles não foram criados para viver na terra. Então os anjos foram criados com uma só natureza, para viver no céu. Todos os animais foram criados com uma só natureza, a natureza material. E eles foram criados para viver na terra. O animal morrendo, o corpo dissolve na terra e acabou. Mas o homem foi criado, foi um projeto especial de Deus, único ser criado com duas naturezas. Uma para viver na terra, a natureza material, e a outra para viver no céu, a natureza espiritual. Adão não ficaria velho, Adão não envelheceria. Deus criou o homem para ser seu companheiro por toda a eternidade. Deus escolheu o homem. Deus podia ter escolhido os anjos, mas Deus escolheu o homem. O homem foi criado para ser companheiro de Deus, para morar com Deus. Por isso Deus fez o homem com duas naturezas. Se o Adão não tivesse pecado, isso é teologia prática, é a aplicação da palavra. Se Adão não tivesse pecado, ele não envelheceria. Ele iria vivendo não sei quanto tempo e num determinado momento ele passaria de uma dimensão para outra dimensão. Ele passaria da dimensão material para a dimensão espiritual e seria levado ao céu. Isso aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus. Viveu cerca de 300 anos. Ele andou com Deus. Ele viveu em santificação. E num determinado momento, que ele estava andando com Deus, de repente, ele passou de uma dimensão para outra dimensão e o Enoque sumiu. Esse foi o projeto de Deus com o homem. Mas Deus não desistiu do projeto. Deus continua trabalhando para restaurar no homem a sua imagem. E é com esta imagem que nós viveremos eternamente com Deus. É com esta imagem que Ele está restaurando em nós, que nós viveremos eternamente com Deus. Isto aqui você vê no texto 2. O texto 2 aqui, o destaque aqui é o amor. E você tem aí uma ilustração. E esta ilustração nos mostra que aquele que ama, aquele que tem o amor de Deus,
tem capacidade para perdoar até os seus inimigos. Nós fomos feitos com esse amor de Deus. Com o meu amor, eu não iria conseguir. Mas é com o amor de Deus que está derramado em nosso coração, eu posso amar a mim e posso amar o meu semelhante. É com esse amor que eu posso amar o meu semelhante. Então aqui nós temos um exemplo de amor. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui um casal, dois irmãos, uma moça e o seu irmão, e um soldado inimigo matou o irmão dela. Ela conseguiu fugir, mas o irmão não conseguiu, e ele matou. Tempos depois, trabalhando no hospital, e ela era cristã, aquele soldado que matou seu irmão, ferido gravemente, caiu nas mãos dela lá no hospital. E ela conheceu o soldado. E o soldado a conheceu. Certamente o soldado pensou, estou morto. Mas esta moça que era filha de Deus, e o amor de Deus estava derramado no seu coração. E quando o amor de Deus está derramado no nosso coração, nós conseguimos perdoar os nossos maiores inimigos. Ela cuidou do soldado. E quando ele estava convalescente, ele conversou com ela, perguntou por que você poupou a minha vida? Eu matei seu irmão. Aí ela fez a sua confissão de fé. Não? Com o amor de Deus derramado em nosso coração, nós podemos amar até mesmo os nossos inimigos. Isso destaque aqui que nós temos do texto 2, texto 3. Teologia prática e a religião pura e imaculada. Teologia prática e a religião pura e imaculada. Aqui nós temos a tentativa de religar o homem através da religião. Religar. Por que religar? Por que religar? Porque com o pecado o homem foi separado de Deus. Vimos no início, antes do pecado, não havia separação entre Deus e o homem. Deus falava com o homem, Deus andava com o homem. Nós temos aqui, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E ouviram a voz de Deus, ao que parece todos os dias, na viração do dia, à tarde. Deus vinha para conversar com o homem. Deus criou o homem para ser seu companheiro. E Deus vinha para conversar com o homem. Havia uma íntima comunhão. Agora vai haver uma ruptura. O pecado quebrou essa união. Então ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia, e esconderam-se. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. O homem se tornou fugitivo de Deus. Pelo pecado, o homem se tornou fugitivo de Deus. Então, esse homem agora, através da religião, estão tentando religar o homem com Deus. Estão tentando religar o homem com Deus, através da religião. Agora, para religar o homem com Deus, Deus disse em Levítico, capítulo 19, versículo 2, capítulo 19 de Levítico, versículo 2, Deus disse aqui o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo.
santos sereis, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Deus continua sendo santo. E para ligar-se a Deus, para que haja essa religação, é preciso resolver o problema do pecado. A mesma exigência, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16, ele vai repetir com as mesmas palavras, Primeira epístola de Pedro 1:16. Pedro diz aqui, porque escrito está. Escrito está onde? Em Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Então, ele vai dizer aqui, ele vai repetir as mesmas palavras que nós encontramos lá em Levítico. Ele vai dizer, é o versículo 12. Primeira epístola de Pedro, 1:16. Porquanto escrito está, e o verbo está no imperativo. O verbo está no imperativo. Não é uma sugestão. Não é sugestão. Se você quer viver uma vida santa, porquanto escrito está, o verbo está no imperativo. Se tu, seja você. Sejamos nós. Sede. É o imperativo. Você quer ser santo? Tem que preencher esta condição. Ele diz, sede santo porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a única maneira de operar esta religação tem que resolver o problema do pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. E Jó sentiu isto. Jó capítulo 9, verso 33. Jó capítulo 9, versículo 33. Ele sentiu a necessidade, o vazio entre ele e Deus. Ele vai dizer aqui, no capítulo 9, e o versículo 33. Não há, Jó 9:33, não há entre nós árbitro, não há entre nós alguém que intermeie, não há entre nós árbitro, que ponha. Estava faltando um mediador. Diz, não há entre nós alguém que ponha a mão entre Deus e eu. Está faltando isto. Está faltando. O homem está desligado. Não há entre nós árbitro que coloque a mão entre Deus e o homem. E nós sabemos que realmente esse árbitro não existia. Mas nós vamos ver o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:5, o apóstolo Paulo vai falar dessa possibilidade. Não havia, até o Calvário, não havia esse homem. Agora Paulo vai dizer aqui, 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. E ele dá o nome, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo que se fez homem para ser o nosso representante. Jesus Cristo, homem. Ele, há um só Deus e um só mediador. Um só mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Esse mediador aparece
No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1 e 29. Coube a João Batista apresentar ao mundo esse mediador. 1 e 29 do Evangelho de João. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Essa religação com Deus. Para que haja essa religação, o pecado tem que ser removido. Para que haja essa religação, o pecado tem que ser removido. Nenhuma religião conseguiu e nenhuma religião conseguirá. Porque somente ele. E nós vamos entender aqui, agora João está fazendo a sua apresentação. 3 anos depois, mais ou menos 3 anos depois, ele vai, na cruz do Calvário, consumar o projeto de Deus. Jesus teria que morrer numa cruz. Jesus teria que morrer numa cruz. E ele morreu numa cruz. Por que numa cruz? Porque numa cruz o corpo de Jesus estava em posição vertical. O corpo de Jesus está em posição vertical. Em posição vertical. Ele era a ligação. Ele veio para ligar Deus ao homem. Então ele morreu na posição vertical, trazendo Deus ao homem e ao mesmo tempo ele levaria o homem a Deus. Mas ele morreu com os 2 braços abertos. Isso é teologia prática. As pessoas lê, não entendem nada. Agora, quando nós lemos, o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento. Muita gente sabe que Jesus morreu na cruz, mas por que tinha que ser na cruz? Tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Porque ele teria que ligar o céu à terra. Ele teria que ligar o céu à terra e a terra ao céu. Mas ele, com os 2 braços abertos, havia 2 povos na terra. Havia 2 povos, judeu e gentio. Havia 2 povos, judeus e gentios. Então, com um braço ele estendeu ao judeu: vinde a mim, vocês todos. E com a outra, gentio: vinde a mim, todos vós, judeu ou gentio. Ele teria que morrer com os 2 braços abertos para chamar a si toda aquele que desejasse servir ao seu Deus. Então, isto é teologia prática. A gente vai entendendo as coisas, a gente vai aplicando e, de repente, coisas que muita gente não consegue entender, nós conseguimos entender. Esse é o texto 2. Agora vamos aqui, era o texto 3, né? A teologia prática e a religião pura e imaculada. Texto 4. O domínio da língua. Nós estamos estudando teologia prática. Então vamos ver aqui qual é a função da língua. O domínio da língua. Qual seria a função da língua? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Diz Tiago, no capítulo 1, versículo 26. Nós anotamos aqui um versículo em Mateus 15, 26. Mateus 15, 11. Mateus 15, 11. Vamos ver o que diz aqui Mateus 15, 11. Assim, os judeus eram muito
meticulosos. O judeu procurava sempre a purificação externa do corpo, purificação externa. Lavava muito, não comia nada sem lavar as mãos. Aí Jesus vai dizer aqui, no capítulo 15, verso 11, que o que contamina o homem. Então nós vamos falar aqui sobre a língua. E Jesus vai dizer aqui o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Em Marcos ele diz que o que entra na boca sai. Então ele vai dizer que o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem, o que sai da boca. E o que é que sai da boca? A palavra. O que contamina o homem é o que sai da boca. E aqui o Tiago fala da língua. E a língua é, no corpo, a última cidadela a se render ao Espírito Santo. A língua é, no corpo, a última cidadela a se render ao Espírito Santo. A língua é rebelde. E agora nós vamos ver aqui, talvez por isto, não sei, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aquela que foi fundada em 1911, ela admite que a doutrina dessa Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a doutrina referente ao Espírito Santo, diz que o batismo com o Espírito Santo é confirmado com falar línguas estranhas. Isso faz parte da doutrina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Talvez o pensamento foi este: a língua é a última cidadela que cai. Quando a língua se entrega, agora todo homem está sob o controle de Deus. É a última cidadela. Então nós temos aqui um estudo sobre a língua. Deus e Satanás disputam o controle da língua. Deus e Satanás disputam o controle da língua. Face ao livre-arbítrio, nem o Espírito Santo e nem Satanás pode forçar o homem a tomar decisões. Face ao livre-arbítrio, Deus deu ao homem liberdade de escolha. E Deus não pode quebrar essa liberdade. Então, face ao livre-arbítrio, o Espírito Santo e nem Satanás podem forçar o homem a tomar decisões. Assim, ambos trabalham para obter o controle da língua. Satanás trabalha para obter o controle da língua. Quando ele obtém o controle da língua, o homem todo está no controle dele. Da mesma forma, o crente. Quando o Espírito Santo obtém o controle da nossa língua, todo o nosso corpo. Então, nós vamos ver aqui porque tropeçar em palavra. Tropeçar em palavra pode significar erros com o mau uso da língua. Tropeçar em palavras pode significar erros que nós cometemos com o uso da língua. E você tem aqui um estudo aqui completo. Qualquer obreiro poderá ministrar isso. Nessa noite nós vamos falar sobre a língua, o tropeço, a língua, um instrumento de bênção ou de maldição. Agora, aqui nós tropeçamos em palavras. Eu estou colocando aqui nós, eu e você, nós. Nós não somos infalíveis. Nós também podemos, se não vigiarmos, vamos tropeçar. Tropeçamos em palavras
quando falamos uma verdade para pessoas erradas. Tropeçamos em palavra quando falamos uma verdade para pessoas erradas. Então nós precisamos ter muita cautela, precisamos estar muito vigilante. Para quem nós vamos passar alguma coisa que você ouviu? Então tropeçamos em palavra quando falamos uma verdade para pessoas erradas. Aí normalmente a pessoa diz, eu vou te contar, mas por favor, pelo amor de Deus, não conte para ninguém. Não, a minha boca é um túmulo. Mas essa pessoa tem uma amiga que é muito amiga dela. Ela, olha, eu soube, eu vou contar só para você, tá bom? Pronto. Mas aquela pessoa tem uma terceira e uma quarta, meu Deus do céu. Daí a pouco todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo. Porque é a falta do controle da língua. Tropeçamos como quando falamos uma verdade. É verdade aquilo. Segundo, tropeçamos em palavra quando nos precipitamos em falar uma verdade que não pode ser comprovada. É verdade, mas você não tem prova. Agora, quando você passa isto, a pessoa ofendida vai precisar, você vai ter que provar isso. E se for algo que causa demérito, a honra, a dignidade, a pessoa pode acionar a justiça. Então, tropeçamos em palavra quando nos precipitamos em falar uma verdade que não pode ser comprovada. Se não pode ser comprovada, guarde para você. Agora, se passa e depois não pode ser comprovada, pode gerar tropeços e pode levar a consequência desastrosa. Terceiro, tropeçamos em palavras quando esse livro aqui foi escrito para quem isso aqui não aplica a crente, né? Tropeçamos em palavra quando falamos mentiras. Tropeçamos em palavra quando falamos mentiras. Agora, está escrito, não mentais uns aos outros. Então, isso aqui parece que foi desnecessário, né? Tropeçamos em palavra quando falamos mentiras. Não mentais uns aos outros. Então, parece que com crentes não acontece, né? Porque crente nunca vai falar mentira. Mas se falar, está tropeçando. Está tropeçando. Pode trazer consequência. Tropeçamos em palavras quando fazemos compromissos. Isso também não acontece com crente. Qual é o homem que pretende, qual é o rei, sabendo que o inimigo vem contra ele com 15 mil soldados, ele só tem 5. Qual é o rei que não se assenta primeiro, para ver se com 5 tem condições de combater 15? E entendendo que não tem condições, ele vai apresentar uma promessa de paz. Crente tem que ter projetos. Quem tem que ter projeto. Então, tropeçamos em palavra quando fazemos compromissos. Esses compromissos podem ser um crediário, né? Aí nós vamos lá, compramos, você pode pagar em quanto? Posso pagar em tanta. Compromisso. Mas às vezes a pessoa não sabe como vai pagar, né? Então, isso é um tropeço. Ele faz compromisso não sabendo como vai cumprir. É claro que isto não acontece na vida de um crente que vive a teologia prática. Nós estamos aqui falando em tese. Estamos falando em tese sobre o poder da palavra, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Tropeçamos em palavras por falta de sinceridade no falar. Tropeçamos em palavra por falta de sinceridade no falar. Às vezes, a pessoa usa meias-verdade e pode causar tropeço. Tropeçamos em palavra quando comentamos sobre problemas internos da igreja
ou sobre fatos desabonadores da vida de nossos obreiros. Tropeçamos em palavra. É claro que isso não acontece com crente que vive a teologia prática. Mas os crentes que não vivem a teologia prática, às vezes se envolvem em problemas como este. Comentam sobre problemas internos da igreja. Comentam sobre fatos desabonadores da vida dos nossos obreiros. Comentam na presença de incrédulos, de descrentes, mesmo parentes ou amigos. Então, quando isso acontece, nós estamos tropeçando em palavra. Para não incorrer nesse pecado, o salmista declara: enfrearei a minha boca, colocarei freio na minha boca. Enfrear é colocar freio. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Esse é o primeiro uso errado da palavra. A segunda é pelo uso da língua que se formam e se alimentam as contendas. É pelo uso da língua que se formam e alimentam as contendas. E nós temos aqui o que o escritor de Provérbios disse no capítulo 26, verso 20: sem lenha, o fogo se apaga. Se não colocar lenha, o fogo apaga. Então, não havendo maldizentes, cessa a contenda. Terceiro, é pelo uso da língua que se forjam calúnias, injúrias, difamações. É pelo uso da língua que se forjam. Aqui são 3 figuras penais. Quem calunia, quem injuria, quem difama, está sujeito a um processo penal. É claro, sem as penalidades espirituais previstas na palavra de Deus. Certamente que as feridas feitas pela língua são muito mais difíceis de cicatrizar do que aquelas provocadas por agentes físicos. Certamente que é muito mais doloroso o espancamento feito pela língua. Certamente que o espancamento feito pela língua é muito mais doloroso. Quarto, foi pelo uso da língua. Aqui nós estamos na teologia prática falando sobre a língua, que pode ser um órgão para bênçãos e pode ser um órgão também para a nossa perdição. Então citamos aqui, foi pelo uso da língua que os 10 espias inflamaram o povo de Israel no deserto, causando-lhes a desgraça de ter que vagar. Foi pelo uso da língua que eles causaram este grande mal. O povo teve que vagar pelo deserto por cerca de mais 38 anos, pelo mau uso da língua. O texto 5 é a teologia prática. Visitar, no grego, tem o mesmo sentido de cuidar. Então, quando se fala visitar a viúva, fala de cuidar. É como se fazia, como os médicos faziam antigamente. A pessoa ia chamar o médico, ia na casa. Ele não ia a passeio, ele ia para prestar socorro. Então, quando o Tiago diz que nós devemos visitar as órfãos e viúva, significa estender a mão. Isto faz parte da teologia prática. Estender a mão para ajudar principalmente os nossos necessitados. Principalmente os nossos necessitados. Agora, vamos pular isso aqui. O nosso tempo está esgotando. Vamos aqui para o texto 6. Separação do mundo. Separação do mundo. Sempre lembrando que nós estamos falando do mundo espiritual,
Não estamos falando do mundo físico, sempre o mundo espiritual. A religião pura e imaculada, guardar-se da corrupção do mundo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos para a lição 10, uma vez que esta aula iria até às 19, e nós já passamos aqui 10 minutos. Então vamos aqui ver o que nós temos aqui na lição 10. Lição 10. Lição 10, texto 1. Nossa triste realidade. Nossa triste realidade. Será qual seria essa triste realidade? Tiago diz aqui, se o irmão ou a irmã estiver em falta de mantimento cotidiano e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então aqui nós vamos ver que o homem foi formado com uma triunidade. O homem tem um corpo, o homem tem uma alma e o homem tem um espírito. Então a alma, essas três partes têm que ser cuidadas. Aqui nós vamos falar do corpo, mas vamos aqui adiantar que também o homem é um ser social. A alma fala de um ser social. O homem precisa conviver com alguém. Então, nas nossas igrejas, o ambiente é bastante favorável. Nós somos uma família. Uma igreja não muito grande, todo mundo se conhece. Então, nós precisamos, a alma precisa dessa convivência social. E o espírito precisa do seu relacionamento com Deus. Então, a alma é a parte social do homem. O espírito é a parte espiritual. Deus comunica com o homem através do espírito. E o homem comunica com Deus através do espírito. Aqui nós vamos tratar da necessidade do corpo. Necessidade do corpo. O corpo precisa de alimento. E nós temos aqui que Jesus, o pensamento dos apóstolos, não pode se repetir em nosso meio. Aqui nós temos transcrito no seu livro, Mateus capítulo 14, verso 15 e 16, e sendo chegado a tarde, Jesus ministrou a palavra o dia todo, operou milagres, uma grande multidão, curou muita gente, um dia difícil, muito trabalho, e chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dizendo, o lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Despede a multidão. Pô, terminou o culto. Despede a multidão. Essa gente precisa comer. Agora nós vamos ver aqui o que é a teologia prática. A necessidade física precisa ser suprida, mas também a necessidade espiritual precisa ser suprida. Jesus ministrou do dia todo, ele ministrou saúde para muita gente, corpo. Agora ele entendeu que esse povo precisa também de alimento. Precisa de alimento. Então o erro que nós aqui não podemos cometer, é o erro que cometeram os discípulos. Eles queriam, ministrou a palavra, uma bênção, o culto foi uma bênção, a palavra foi ministrada, a palavra foi ensinada, agora despede o povo. Agora,
Será que não tem alguém precisando de alguma coisa? Será que não tem alguém que... Então Jesus entendeu que a ministração da palavra é importante, mas o pão para o corpo também é fundamental. Então ele providenciou alimento para toda aquela multidão, Isto é a teologia prática. Assim, ele disse que nós devíamos fazer isto, para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. As nossas obras precisam ser vistas, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós temos aqui, principalmente, na lei de Moisés, o Senhor Deus deixou claro essas duas coisas. O homem é um ser espiritual e o homem é um ser material. Então nós vamos ver aqui, eu vou ler com vocês aqui, Êxodo capítulo 24, versículo 34, uma simbologia. Êxodo capítulo 24, versículo 34, nós vamos ver uma simbologia das duas necessidades do homem. Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28 e o versículo 34. Aqui nós estamos falando da veste sacerdotal. E na roupa do sacerdote, Deus mandou colocar na orla, era aquele vestido comprido, e Deus mandou colocar uma campainha e uma romã. Até dar a volta toda na orla do vestido. Tinha que ser uma campainha e uma romã. E perceba que aqui também o tamanho foi considerado. Ele mandou colocar uma campainha e uma jaca. Ele não mandou colocar um sino. Não. Há proporcionalidade entre o espiritual e o material. Uma campainha. Campainha fala, símbolo, fala de barulho. Barulho, nós podemos entender o poder de Deus. Quando há manifestação do Espírito Santo, pode haver barulho. As campainhas tocam. Mas a romã é alimento, é uma fruta. Romã é alimento. Então, aqui está a necessidade de prover, a necessidade espiritual e a necessidade material do homem. O ensino da palavra, a ministração da palavra, mas também não despedir sem o alimento material. Então, vamos ver aqui o que a minha igreja, eu posso falar da minha igreja. Eu falo de igreja aqui como comunidade. Nós estamos falando da eclésia, é a comunidade. A igreja, no sentido material, é uma comunidade. Então, a minha igreja tem algumas falhas, que eu até posso falar. Agora, você não pode, porque é a minha família. Na sua igreja pode ter alguma imperfeição. Você pode falar, é a sua família. Mas eu não posso falar da sua igreja. Deu para entender? Então, vamos entender aqui que a minha Assembleia de Deus, nessa parte assistencial, nessa parte de dar suprimento ao corpo, a minha igreja tem falhado. Há muito ensino da palavra, há muito pregação da palavra, mas muitas vezes falta o pão. E a nossa igreja aqui, ela começou lá com aqueles 2 missionários, e
o Daniel Berg tinha que trabalhar, e ele vendia livro, vendia Bíblia, para se manter. Ele não tinha salário missionário, eles vieram pela fé. Então, enquanto o Gunnar Vink estava aprendendo a língua, Daniel Berg estava batalhando de casa em casa para conseguir a manutenção dos dois. E eles precisavam se manter. Então, eles não preocuparam. Não houve preocupação na fundação da Assembleia de Deus, não houve preocupação com o atendimento material para as pessoas. Nós não temos nenhuma entidade assistencial. A Igreja Católica fez diferente. Ela investiu nisto, investiu. E hoje, um pequeno resumo, a Igreja Católica investiu no material. E nós podemos ver que hoje a Igreja Católica mantém santas casas no Brasil inteiro, escolas, asilos, orfanatos. Há uma estrutura material para atendimento das coisas materiais. Os espíritas também cuidam disto. Eles fazem investimento, eles fazem grandes doações. Então, agora, a sua igreja eu não sei, mas a minha parece que tem alguma falha. Está faltando, muitas vezes, esta assistência material. A nossa triste realidade. Eu vou recordar com vocês, por ser oportuno, que pregar para morador de rua é bom. Agora, a maioria, o que eles fazem com os moradores de rua é à noite levar alimento. E, às vezes, o morador de rua até reclama, eles querem dormir. Aí os espíritos vão levar alimento, daí a pouco o católico vai levar alimento, daí a pouco o evangelho vai levar alimento. Nós queremos dormir, mas todo mundo quer dar alimento. Quer dar o alimento material, né? Material. E falta o alimento espiritual. Uma vez aqui, essa igreja fez uma grande campanha. Os moços jovens trabalhavam com esse serviço, visitar debaixo de viaduto, morador de rua. Então, programaram no final de ano uma grande festa para os moradores de rua. Um sábado, véspera de Natal, eu estava aqui, esse pátio encheu veio tudo quanto foi mendigo. Aí, chegando aqui, eles encaminharam todos lá para o banheiro, chuveiro, eles foram tomar banho, depois deram roupa, um grupo fazendo a barba dos mendigos, outro cortando o cabelo. De repente está todo bonitinho, vestido, alimentado, bonitinho. Passaram o dia aqui, foi uma festa. Mas o dia terminou. Agora, se alguém perguntou, certamente agora a mocidade vai dar... Vai em paz, Deus abençoe vocês. Mas nós devemos ir em paz para onde? Vocês têm um lugar para nos levar? Não. Então nós vamos para onde? Vamos voltar debaixo do viaduto? Onde a gente falha? O homem é formado, o homem material precisa de coisas materiais. O homem espiritual precisa de coisas espirituais. 2 ficaram aqui, 2 ficaram. Se converteram mesmo, 2. Daquela multidão toda, 2 se converteram. Ficaram. E foram tornar-se membro da igreja. E um deles, jovem, bem jovem, batizado com o Espírito Santo, foi uma bênção. E eu vi ele, de ingresso, ele não sabia uma palavra. Mas houve conversão. Um americano pregando aqui no nosso púlpito em inglês, o Espírito Santo usou em inglês para entregar uma mensagem para ele. A profecia pode ser também usada na língua do homem. Lá no Pentecoste,
cada um ouvia, mas ele está falando a minha língua. Os judeus que estavam ali, só falavam a língua deles. Mas ele está falando a minha língua. Sim, esta é uma das maneiras do Espírito Santo usar em línguas estranhas. Então, ele realmente converteu. Mas ele não tinha os 4 dentes aqui da frente, decisivo. Faltavam os 4 dentes. Um jovem, bem jovem, sem os 4 dentes. Agora, será que não seria o caso de alguém notar isto? Mas parece que ninguém notou, não. Ninguém notou. Um dia, conversando comigo, na época eu trabalhava como dentista, e eu trabalhava em Ribeirão Pires, e eu convidei para ir comigo até lá. Aí eu fiz uma surpresa para ele. Coloquei os dentes dele. Coloquei os 4 dentes, pronto. Olha, aquilo compensou. A alegria dele, a alegria. E isso devolve autoestima para a pessoa. Temos que investir no material. No material. O outro ficou também. Havia aqui na quinta-feira culto de oração de varões. Era só homem que se reunia para orar. Todo culto ele estava aqui. Todo culto ele estava aqui. E quase 3 meses depois, ele me procurou, eu conversava com ele de vez em quando, e ele me procurou para me comunicar que ele ia ter que voltar para a rua, ele ia ter que voltar a morar debaixo do viaduto. Eu arrumei uma pensão, não consegui emprego até agora, e vai vencer 3 meses de pensão. Então, eu estou voltando para a rua. Agora, toda quinta-feira eu posso imaginar, terminava o culto, os irmãos, a paz do Senhor, irmão, vai em paz, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. E, agora, só que nunca ninguém se lembrou de perguntar, irmão, está tudo bem com o irmão? O irmão está precisando de alguma coisa? É aqui que nós falhamos, é aqui que nós falhamos. Nós temos o alimento espiritual, mas nós falhamos muitas vezes na parte assistencial. E então Deus me abençoou, paguei os 3 meses de pensão para ele e fiz uma promessa para ele. Vou te dar uma quantia X até você arrumar um emprego. Essa é a alegria, isso é compensador, é compensador. Passado algum tempo, ele voltou aqui e ele arrumou um emprego. Aqui na empresa do Trolles, como trabalhador. Arrumou um emprego. No primeiro mês, primeiro salário que ele recebeu, ele veio aqui conversar comigo. Irmão, recebi o meu primeiro salário. A partir de hoje, eu não mais preciso da ajuda do irmão. Que benção. Isto é estender a mão. Tempos depois, ele voltou aqui para me convidar para ser padrinho de casamento dele. Então, isto é o evangelho pleno. Temos que dar o alimento espiritual, mas temos que dar o alimento material. No meio pentecostal, eu não conheço um asilo pentecostal. Eu não conheço um orfanato pentecostal. Isso é a necessidade física do homem. Agora, vamos imaginar um casal crente e num acidente, eles não têm parente por aqui, num acidente morre o casal, ficou as crianças. Agora, onde é que nós vamos mandar essas crianças? Ficaram órfãos. Onde é que nós vamos mandar? Os espíritas têm orfanatos. Os espíritas têm albergues. Os espíritas têm hospitais. Os espíritas têm... Agora, isso é teologia prática. Não é só de palavra, mas é também de pão. Não é só de pão, mas também da palavra. É preciso atender o homem na sua necessidade plena. Agora,
Eu tinha um protético que trabalhava comigo, nós estamos estudando aqui teologia prática. Então, não estou contando história para vocês. Eu estou mostrando como se aplica a palavra de Deus. Esse protético que trabalhava comigo era ímpio mesmo, né? Mas a mãe dele era membro da Assembleia de Deus aqui de Diadema. A mãe dele era membro da Igreja Assembleia de Deus. Um dia, ela ficou sem ter onde morar. A igreja colocou a irmãzinha numa... como é que é esse internato aí? Asilo. Num asilo espírita. No asilo espírita. Essa irmã, que certamente cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, de repente joga lá no meio de... Quantos demônios será que estava ali, mano? Meu Deus do céu, mas como é que é? Pronto, mas esqueceram dela também. Aí um dia chegou lá a notícia que ela havia morrido. E eu fui juntamente com o protético fazer no sepultamento dela. Chegando no cemitério, nós tivemos que pedir o coveiro para nos ajudar a levar o caixão. Não havia um crente lá, ninguém. Ela morreu, foi sepultada como indigente. Nenhum crente. Agora, será que nós estamos vivendo a teologia prática? Será que nós estamos vivendo a teologia prática? Agora, esse é um caso. Agora, quantos nós temos? Não temos orfanato, não temos asilo, não temos hospitais, não temos escolas. Alguma coisa pode estar falhando no nosso viver cristão. E o texto 3, aqui nós temos 3 tipos de igreja, 3 tipos, 3 modalidades diferentes de agir. Primeiro, igrejas ou pessoas cujas ações estão voltadas para as necessidades do corpo. É o evangelho parcial, tudo pela matéria. Igrejas cuja necessidade estão voltadas para o corpo. Assim, estas igrejas têm uma clientela sempre crescente. Em seus templos não se ministra a palavra de Deus. Nada ou quase nada se fala sobre os valores espirituais, sobre céu, arrebatamento, eternidade. A mensagem central, as promessas, as metas a serem alcançadas sempre situam no plano material, terreno e temporal. Agora nós colocamos aqui, gostaríamos de poder imaginar essas igrejas ou seus representantes diante do justo juiz, tentando justificar o trabalho que fizeram, dizendo: Senhor, nós construímos e mantivemos hospitais, asilos, orfanatos, casa de recuperação, albergues, casa das mães solteiras, escola em todos os níveis, distribuímos alimento in natura, promovemos riquezas, investimento social, construímos os maiores templos do mundo. Em nossa imaginação, gostaríamos de poder ouvir o Senhor justo juiz perguntar-lhes: onde estão agora, aqui na eternidade, toda essa gente, toda essa grande multidão na qual vocês investiram tanto, mas somente na esfera das coisas materiais e terrenas? No livro da vida, não existe nenhum nome, no livro da vida, não existe nenhum nome da multidão a quem vocês deram o pão. Isto porque vocês deram o pão, mas nada fizeram para quebrar as cadeias espirituais nas quais estavam presas. Nada fizeram para libertá-las de suas doenças espirituais, para tirá-las do jugo do pecado e das trevas.
o evangelho parcial, que só fala em coisas materiais e terrenas, não leva o homem para o céu. Segundo tipo de igreja, igrejas ou pessoas cujas ações estão voltadas para as necessidades espirituais. Evangelismo parcial. Senhor, nós pregamos nas favelas, nos meretrícios, nas prisões. Fomos buscar os moradores de rua, debaixo dos viadutos. Oramos pelos enfermos, profetizamos em Teu nome e em Teu nome fizemos muitas maravilhas. Então, pode ouvir do Senhor estas palavras. As pessoas que vocês foram buscar nos antros de perdição, nos baixos dos viadutos, tiveram que voltar para lá, por terem sido despedidos vazio. Os famintos continuaram nas mesas dos demônios, na busca do pão que vocês não lhes deram. Os velhos morreram em asilo mantido por espíritas e não tiveram forças espirituais para vencer. Os órfãos foram entregues aos parentes não crentes e se perderam. Assim, todo o trabalho de vocês foi invalidado. Portanto, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Terceira hipótese, igrejas ou pessoas que vivem e pregam a teologia prática do evangelho pleno. Igrejas ou pessoas que vivem e pregam a teologia prática do evangelho pleno. São igrejas e homens que seguem nas pisadas de Jesus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele seguia, libertando os oprimidos do diabo, enquanto fazia o bem por onde passava. Aqueles que vivem a teologia prática do Evangelho que tem uma resposta às necessidades espirituais e materiais do homem, poderão ouvir do Senhor o seguinte: então lhes dirá o Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Deu para entender? Isto é o Evangelho pleno. O texto 4. Nós estamos aqui chegando ao término do nosso tempo e não vamos continuar a nossa explanação e eu acredito que o restante que nós temos aqui no livro, como todo o seu conteúdo, é de fácil entendimento. Nós terminamos aqui esta matéria falando sobre o falso profeta atuando na área do louvor. O falso profeta atuando na área do louvor. Isto eu vou me permitir não comentar sobre os falsos profetas atuando na área do louvor. E isto contraria a teologia prática. Chegamos aqui ao término da nossa lição e também ao término do nosso livro. Na próxima semana não haverá matéria. Nós recapitularemos as 10 lições e, na sequência, faremos a nossa prova mensal. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima semana, querendo Deus. Soberano Deus,
Criador dos céus e da terra. Para mim foi muito bom estar aqui esta noite. Para mim foi salutar ver os teus filhos aqui, Senhor. Nós viemos aqui a esta noite com um propósito. Nós queremos conhecer-te melhor, para melhor te servir. Abençoa todos os teus filhos que aqui estão. Leva-nos, ó Deus, no retorno aos nossos lares. Guarda-nos, ó Pai, debaixo da tua mão santa, bendita e gloriosa. Dai-nos uma noite abençoada, preparando-nos, ó Deus, para o grande dia de amanhã. Senhor da glória, é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.